Arriscado isso aí, hein? Um amigo vascaíno comentou aqui, agora há pouco, da seguinte maneira: amigo, você quer confusão no Vasco? Porque é isso que esse tal de Luciano vai trazer pra cá. Tá confuso? Eu também. Eu nunca pensei que aconteceria isso aqui no canal Vasco em Família. O Thiagão reagindo a um torcedor rival, reagindo o Thiagão. Que loucura é essa, família? Mas tem a ver com o Luciano. Será que esse torcedor do São Paulo me chamou de iludido, Nutella, pela minha visão, opinião em relação ao camisa 10 do São Paulo, Luciano, que olha, Fernando Diniz ama, hein? Fernando Diniz ama. No final desse react aí, eu peguei aqui um torcedor que ele tem uma informação que o Luciano tá doido para sair do São Paulo, hein? E a gente sabe do efeito Diniz. Diniz foi importante aí em algumas contratações. Matheus França, Robert Renan, Andrés Gomes, o Cuesta, né? Contatos ali com Arias. O Luciano já trabalhou com ele. O Luciano tem sim o desejo de sair do São Paulo e você vai acompanhar aqui esse react. Tem ele reagindo também um outro torcedor do Vasco, e aí a minha opinião é muito diferente da dele em relação ao Luciano, então a gente vai trocar uma ideia dentro dessa resenha aí do torcedor do São Paulo, e quero destacar aqui com vocês algumas respostas do Léo Jardim, do Verrete e também do Coutinho, né? Lá na Romário TV. Tô tentando mexer aqui no celular. Olha ele. Aí me atrapalha aqui a iniciar o vídeo. Ô celular, pelo amor de Deus. Mas vamos, família, você super entende, né? Então a gente vai destacar aqui algumas respostas do Coutinho, como eu disse, Léo Jardim e Verrete. A gente sabe, né, que o Romário teve no Vasco esses dias, no centro de treinamento, fez uma entrevista com o Diniz, e com essa galera a gente vai destacar aqui algumas respostas para acrescentar no nosso debate. Então chega aí para finalizar esse domingão de Dia das Crianças daquele jeito, fechou? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E vamos seguir aqui a nossa resenha. Pô, Thiagão, tá muito confuso, hein? Você tá meio Lloyd Augusto. Família, que tá uma barulheira aqui em Queimados City. Ué, tá movimentado. Pô, tem pizzaria aqui agora, tem churrasquinho, tem depósito, tem funk, tem sertanejo aqui onde eu moro aqui, é bem movimentado. Então, pagode começa a tocar, eu fico como? Sabe, né? Se liga só. Tá rolando desavença, cara. Já tá rolando opiniões aí totalmente opostas. Tem gente que acha uma baita de uma contratação e tem gente que acha que é uma contratação que o Vasco não deveria fazer. E agora surge o interesse do Vasco com relação ao Luciano. O Luciano não tá bem no São Paulo. Ele é assim, ó, colado no Diniz, e aí tá querendo vir jogar no Vasco. Claro, tem contrato até o final de 2026. O Vasco não quer pagar multa, o Vasco não tem grana para pagar multa, teria que ser uma rescisão amigável. Rescisão amigável. Eu não faço tanta questão assim da permanência do Luciano. Respeito o jogador, mas também não vou ficar me lamentando se ele sair, mas ficar dando jogador de graça pros outros nem a pau. O São Paulo tem que parar com isso, mano. O São Paulo tem que parar de ficar dando jogador pros outros. De jeito nenhum. Eu prefiro que o cara fique treinando em separado, ganhando salário até o final do ano que vem, mas que não dê jogador de graça pros outros, cara. Eu prefiro isso. Chega. Sinceramente. Se o Vasco quiser levar o Luciano, eu não vou reclamar. Mas vai ter que pagar. Chega. Rescisão amigável ou escambau. Tá? São Paulo, por outro lado, já falou que não vai liberar o jogador. Vamos ver se o Vasco vai conseguir essa liberação, se o empresário do jogador vai conseguir essa liberação. O fato é que esse reforço, meu amigo, seria excelente pro Vasco. Luciano não é bom nome, não. É um excelente nome, tá? A gente sabe que o Vasco vai perder o Ryan na próxima janela. Cara, o Luciano seria um jogador, fazer tabelinha com o Coutinho, Nuno Moreira, excelente, irmão. Excelente. Cairia como uma luva nesse time do Vasco, que provavelmente, ou certamente, já vou falar certamente, vai perder o Ryan na próxima janela. Arana na lateral esquerda, tá? O Vasco perdendo o Piton, o Arana na lateral esquerda. E o Luciano chegando, meu amigo, duas excelentes contratações, tá? Duas excelentes contratações. Entrega as taças. Irmão, em pleno 2026, né? Pode falar 2026, porque caso o Vasco contrate mesmo o Luciano, seria pro ano que vem. Em pleno 2026, essa expectativa toda em torno do Luciano, olha, meu parceiro, sinto lhe dizer, mas sua expectativa será frustrada, cara. Não dá, nem no, digamos assim, no auge do Luciano no São Paulo, acho que dava pra ter essa expectativa toda nele, ainda mais em 2026, olha, arriscado isso aí, hein? Um amigo vascaíno comentou aqui, agora há pouco, da seguinte maneira:
Amigo, você quer confusão no Vasco? Porque é isso que esse tal de Luciano vai trazer pra cá. E aí eu vou responder o meu amigo vascaíno, que perdeu um tempinho. Pô, família, na moral, deixa só eu fazer aqui um comentário. Agora eu te entendo, hein? Eu te entendo. Que homem másculo, que homem calvo, lindo, né? Eu te entendo, agora eu te entendo. Né, para comentar aqui no canal. Muito obrigado, tá? Eu não quero, não. Eu não quero. O meu discurso aqui é o seguinte, ele não é um jogador horroroso. Ele não é um jogador ruim. Eu tô vendo muita gente pintando isso, mas eu não quero. Se você ver aqui a minha análise, eu falo a dificuldade de encaixe que o Luciano vai ter no Vasco. Eu tô pontuando isso aqui. Amigo, família, eu quero é saúde no Vasco. Eu quero é tesão lá ele, a gente pra correr, claro, com qualidade técnica, mas com saúde, vitalidade, tá lá na mente. Porque tecnicamente falando, né, jogadores que fazem o jogo andar, a gente já tem. A gente já tem um Coutinho que vai ficar pra temporada que vem, o Nuno, se Deus quiser. A gente tem o Estrela, tem o Garré que pode aparecer. Então a gente já tem esses jogadores que fazem a bola correr. A gente precisa de gente pra correr, pra atacar espaço, pra movimentar eles, entendeu? E o Luciano não é esse jogador. Mas o seu treinador, o meu treinador, aí eu já não posso falar a mesma coisa. Essa situação, o que o jogador tá passando por lá, é a cara do Diniz. É a cara do Diniz pedir a contratação do Luciano. Por isso que é um nome que eu acredito, tá? Eu acredito sim que tem alguma coisa. Pelo momento que ele tá vivendo lá e pelo Fernando Diniz. Já faz bem mais sentido o comentário desse torcedor vascaíno, cara. Um comentário realista. Não é pessimista, cara. Mandou o papo. Ele falou exatamente ali, em poucas palavras até, o resumo do Luciano, cara. É o pior jogador do mundo? Não é. Não é. Eu acho que se ele realmente for pro Vasco, o torcedor vascaíno não pode achar ruim essa contratação. Agora, achar que o Luciano é uma baita contratação, achar que ele vai mudar o patamar do Vasco, não vai, cara. Longe disso. De verdade. O torcedor aí tá coberto de razão. Deu pra perceber a divergência de opiniões, né? Tem vascaíno que tá empolgado com a possível contratação do Luciano, acha que vai ser uma grande contratação pra 2026, e tem vascaíno que não tá nem um pouco empolgado, cara. E assim, a real é que o Luciano ele nunca foi unanimidade em lugar nenhum. Inclusive, nunca foi unanimidade no próprio São Paulo, que foi o time que ele mais se destacou ao longo da carreira. Nem quando ele tava no auge dele no São Paulo, ele foi unanimidade, cara. Então não vai ser agora que ele vai ser unanimidade, seja no São Paulo ou em qualquer outro time. E pra mim ele nem fede nem cheira. Eu acho um puta exagero o torcedor que trata o Luciano como ídolo, mas também eu não concordo com o torcedor que escurraça o cara. Teve vários momentos importantes, sim, vestindo a camisa do São Paulo. E é isso, rapaziada. Se o Vasco colocar o dinheiro na mesa, cara, eu não ficaria me opondo à saída do Luciano. Eu não iria chorar pelo Luciano, cara. Agora também esse negócio de rescisão amigável, não. Ficar dando jogador pros outros, não. Rescisão amigável, caramba. E é isso. Enfim, o Vasco tem interesse, mas não quer pagar a multa. Não há proposta na mesa até o momento, tá? Mas eu gostaria de saber de você. Você é a favor da saída de Luciano? Comente aqui abaixo a sua opinião. Não dá pra cravar nada nesse momento, mas o interesse do Vasco é real. Não só o Vasco está de olho no Luciano, mas outros clubes também do Brasil e do exterior também monitoram a situação do atacante, tá? De momento, o Luciano segue. Vamos ver até quando, né? Ele quase deixou o São Paulo. Engraçado, né? Que o Fernando Diniz adora o Luciano. O Fernando Diniz estava no Cruzeiro no começo do ano, pediu o Luciano. E agora tá no Vasco, tá pedindo o Luciano de novo, né? Impressionante. Tá louco pra levar o Luciano ali com ele, o Fernando Diniz. Lembrando que o Luciano quase foi pro Vasco esse ano, quase foi pro Santos esse ano numa troca com o Guilherme. No ano retrasado, ou ano passado, não, ano retrasado ele tinha a proposta da Arábia Saudita, recusou, proposta muito boa, mas a informação que eu tenho é que se chegar uma boa proposta por Luciano, principalmente se for do exterior, ele não vai recusar, beleza? Essa é a informação que eu tenho, ok? Tá aí. Família, deixa eu destacar alguns pontos. Eu acho que o momento que o Luciano tá vivendo lá no São Paulo é bem parecido com o Verratti aqui no Vasco, tá? Guardado as devidas proporções, né? Porque o Luciano, como ele mesmo pontuou ali, já viveu bons momentos, é um jogador que me parece que em clássico manda bem, principalmente contra o Corinthians, né? Ajudou na conquista da Copa do Brasil, mas foi um dos grandes responsáveis pela eliminação recente agora na Libertadores. E o Verratti não vive, né, um bom momento. Então, assim, tem muito torcedor, né? No caso lá dos torcedores de São Paulo, eu acho que é bem dividido. Tem gente que gosta, tem gente que, vaza. E no caso do Verratti, eu posso até dividir em 3 partes, tá? Eu posso dividir, que eu acho que é a minoria. A galera que acha ele terrível e tem que vazar do Vasco. Tem a galera do meu time, que eu defendo isso aqui, que é o Verratti no banco.
e é um cara para ajudar no decorrer das partidas. A fase boa voltou, volta a ser titular. E tem, né, o torcedor que ama de paixão, assim como tem alguns torcedores do São Paulo que amam, né, o Luciano. Então eu falo para vocês, o torcedor é assim de um modo geral em todos os times, né? Aquele que cobra, aquele que critica, porque eu debato muito isso aqui com vocês. A torcida do Vasco acaba com o jogador, não deixa o jogador performar. É assim em todo lugar. Em todo lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, questão financeira. Cara, não dá pra pagar qualquer quantia pelo Luciano, na minha opinião. Um jogador já de 32 anos, e eu nem acho que o Vasco vai fazer isso, tá? Não acho. Se o Vasco não conseguir uma liberação tranquila, legal pra todo mundo, o Vasco não vai adiante, né, em relação a esse jogador. Não pode, sei lá. Por exemplo, eu vi um torcedor do São Paulo comentando que o Vitória pagou 5 milhões pelo Wellington Rato. Né, foi Vitória. Acabou que foi pra lá, não rendeu, tá no Goiás agora. O Luciano é mais jogador que o Wellington Rato, eu não sei assim a idade, mas eu não aceitaria. Eu não faria isso, melhor dizendo, tá? Quem é eu que tem um Thiagão pra aceitar alguma coisa? Eu não pagaria 5 milhões pelo Luciano. Não pagaria. Eu sei que na linguagem hoje, no papel colorido do futebol, 5 milhões nem é nada, mas eu não pagaria. É um jogador que se tu, vai acertar, é isso, é um acordo. Sabe? É um acordo. E acho que o São Paulo não vai aceitar, porque estaria, né, na ideia reforçando um rival no campeonato brasileiro e vai tentar uma moeda de troca, algum dinheiro para reforçar o elenco para a próxima temporada. E aí entra que o cara quer sair, me parece, essa informação do jornalista, e o Diniz gosta muito dele. E a gente sabe, como eu comentei com vocês, do efeito Diniz. O Diniz foi muito importante em vários nomes que o Vasco contratou nessa segunda janela. E assim, eu entendo que o Luciano deve sim, né, gostar dessa ideia de novamente trabalhar com o Fernando Diniz. E aí, para finalizar esse assunto, deixa eu debater com vocês a opinião do meu parceiro vascaíno. Cara, eu acho que o canal dele, eu assisto de vez em quando, é o Amo Vasco TV. Eu assisto de vez em quando as opiniões dele. E assim, eu discordo plenamente, cara. Respeitosamente, tá? Discordo, não seria uma excelente contratação. Seria um jogador, na minha opinião, num primeiro momento, para compor elenco, sabe? Para ficar no banco, ser um reserva, para jogar de falso 9, para jogar como segundo atacante. Ele faz ali, ele quebra o galho às vezes de meia, mas para ser titular, não. Tipo ali, o que ele falou, o Ryan vai sair, é certo, também acho que ele vai sair. Então, Luciano, Nuno, Coutinho e Verratti, mas meu Deus do céu, quem marca nisso aí, gente? Olha a falta de tesão, a falta de intensidade que vai ficar isso. Sabe, a gente tem que pensar, cara, a gente tem que pensar o jogo sem bola, se não adianta, ficar contratando o zagueiro melhor do mundo aí, e o Van Dijk da vida, o Marquinhos da vida, que não vai dar, família, tem que todo mundo ajudar, mas não é ajudar igual maratonista, sabe, cara, não cansa, fica ali, pra lá e pra cá, mas tem que ter explosão, tem que preencher espaço, tem que ganhar 5, 6 segundos de pressão, de dividida, não dá pra ficar igual o maior, ele corre o tempo todo, ele corre, não funciona, cara, a gente trouxe aqui a Tática Vascaína, o Insta, se vocês quiserem seguir, mostrando o gol que o Vasco toma do Palmeiras. A liberdade que o zagueiro tem pra tocar, acha no meio campo, acha o Vitor Roque. Meu Deus do céu, aquilo me incomoda. E não é somente apatia, é característica. É característica. Se você botar um monte de maratonista lá, os caras vão conseguir pressionar? Pô, vão ficar correndo ali, né? Não vai ter explosão. Agora tu bota um cara, né, aí dos 100 metros, o cara vai apertar, não sei o quê. É isso, é basicamente isso. Tô fazendo uma analogia aqui porca, mas é isso que a gente tem que entender. Não dá pra pensar somente no jogador com bola, não dá pra pensar no jogador individualmente, tem que pensar no coletivo. E hoje o Luciano, no Vasco, não tem encaixe. Vai por mim. Não tem encaixe. Porque o nosso treinador, ele é um filósofo, ele é um apaixonado pelo futebol, ele é um poeta. E aí tudo pra ele é lindo, tudo tem encaixe. E não tem. A gente tá vendo. O Vasco tem 41 gols sofridos. E não dá somente pra colocar na conta da defesa. Muitos, vários, beleza. Mas você pode ter certeza que tem a contribuição do Vasco sem bola. Você pode ter certeza. Então assim, eu não gostaria da contratação do Luciano. O Nicola falou que ele ganha em torno de 600 mil, não sei. Eu acho que o Vasco tem que trazer saúde. Já falei isso aqui, saúde. E aí, o Luciano pode ser um falso 9. Tem o GB, dá moral. Faz o que fez com o Ryan, faz com o GB. O Luciano pode ser um segundo atacante, irmão. O Garré, que seja, um jogador da base, ou vai no mercado e contrata, pode fazer meia. A gente tem o Coutinho, tem que recuperar o Garré e por aí vai. Não tem encaixe hoje. Depende muito da situação do negócio, na minha modesta opinião. Família, e aí, pra finalizar o nosso vídeo, deixa eu destacar aqui com vocês algumas respostas, né, dos jogadores do Vasco, Léo Jardim, Coutinho e Verratti, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é do nosso treinador. E eles comentaram o seguinte, primeiro o Léo Jardim, tá na tela para vocês. Ele sempre me deixou à vontade para ir evoluindo, conforme for me sentindo mais confiante e ir crescendo dentro do jogo que ele pede. Eu vou ler de todo mundo, porque meu celular tá batendo biela. Verratti. Falei para o Diniz
que nunca tinha treinado com esse tipo de exigência e competitividade. E o Felipe Coutinho tive a oportunidade de trabalhar com vários treinadores. O Diniz é um dos melhores. Tá aí, bem bacana, né? Isso é muito importante, né? O grupo tá junto ali, tá unido com o Diniz, porque é um cara que cobra, que, né, debate, que discute, que dá show, que dá chilique ali na beira, né, de campo. Então, assim, isso é muito importante, né? E realmente, cara, é o que eu falo pra vocês. Eu tenho uma visão do Fernando Diniz. Eu defendi a contratação do Fernando Diniz. A saidinha não era o problema, na minha opinião, porque na minha cabeça, eu falo, pô, cara, ele vai ajustar isso aí. Não dá pra sair, ele vai dar um chutão e tudo mais, porque a gente não tem a qualidade, né, que ele tinha lá no Fluminense, com o Nino, com o Felipe Melo, com o Marcelo. O próprio Samuel Xavier também sabe jogar. Então, o André, que jogava muito bem, não tem. Então, ele vai ajustar isso aí. Só que o grande problema do Diniz, na minha opinião, é o equilíbrio do time. É o equilíbrio do time. O Diniz entendendo, trazendo esse equilíbrio, que em alguns momentos ele conseguiu, Cruzeiro, Bahia, apesar da expulsão, Flamengo, Botafogo, apesar de nesses jogos contra Flamengo e Botafogo, eu achar importante ter alguém para atacar a última linha. Isso é estratégia no mundo todo. Mas tem vascaíno que acha que a gente tá falando uma merda aqui. Isso é estratégia, por exemplo, que o Corinthians fez contra o Flamengo. O Yuri Alberto atacando a última linha e dando muito sufoco pro Léo Ortiz e pro Léo Pereira. Isso acontece, não é só no Vasco. Então acho que a estratégia foi mal montada nesses dois jogos, no sentido de peças, de postura, né, de baixar as linhas, foi perfeito o Diniz. Então ele tá adaptando o estilo dele, realmente. Mas a questão do equilíbrio envolve você trocar alguns jogadores e não insistir com outros. Ele fez isso no Cruzeiro, ele fez isso no Fluminense e ele faz isso no Vasco. Eu acho que o Diniz equilibrando o time, né, nesse conceito físico de sem bola competir, marcar melhor, o Diniz vai ser o melhor treinador do Brasil. Papo reto. O melhor treinador do Brasil. Se ele ter esse entendimento, ele vai ser o melhor treinador do Brasil, pô. Porque o que ele faz com bola, nenhum outro treinador faz. Nenhum. Família, o Vasco tem bons jogadores. Eu sei disso. Ryan, Nuno, Coutinho, Verratti, artilheiro, apesar de não estar numa boa fase. Mas você pode ter certeza que essa fase que o Vasco está vivendo, esse momento, comando de ataque, 42 gols na competição, tem muito a ver com o Diniz. Tem o dedo do Diniz lá, ele. Tenho certeza. Se o Vasco tivesse com o Carille, de repente não teria metade desses gols aí. Pô, tô te falando, tô exagerando, mas vai, uns 29, uns 30 gols, sei lá. O Diniz é um ponto forte, mas essa questão do equilíbrio eu acho que ele deixa a desejar, mas é um ponto que a gente tem que destacar aqui, né? Que bom, né? Principalmente as lideranças, né, do elenco, isso é importante, estão juntos aí com o Diniz pra gente caminhar no Campeonato Brasileiro e, claro, ganhar a Copa do Brasil. Fui!